Quero fazer uma explicação. Eu achei melhor alterar o título da apresentação para deixá-lo mais de acordo com o tema do evento. Peço, então, licença para passar a leitura do texto. Do Diretório Inquisitório, a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, de 1591 a 1595, algumas considerações sobre a defesa dos réus. A Inquisição não absolvia jamais. O réu era sempre culpado. Os processos eram uma farsa. Produzida por parte da historiografia, essa é a imagem tatuada no senso comum a respeito da justiça praticada na Inquisição. Tal imagem é tão atual que, quando se quer reforçar a injustiça de um julgamento, diz-se que determinado juiz agiu como um inquisidor, forjando provas e negando ao réu o elementar direito de defesa. No entanto, como todo objeto histórico, mesmo certezas cristalizadas pela historiografia podem ser revisitadas, repensadas e matizadas, claro, à luz da investigação histórica. Desde pelo menos o século XIV, a defesa dos réus era assunto que preocupava juristas e juízes inquisitoriais. Esse é justamente o tema que discutirei nesta comunicação. Num primeiro momento, destacarei algumas questões relativas à defesa dos réus presentes no Directorium Inquisitorum, documento que ficou conhecido como Manual dos Inquisidores. Já na segunda parte, apresentarei algumas conclusões da tese que defendi recentemente. Tese esta que foi orientada pelos professores Maria Filomena Coelho, da UNB, e Bruno Feitler, da Unifesp. Quanto ao Manual dos Inquisidores, vou me ater brevemente a três questões relativas à defesa dos réus, a saber, a possibilidade de os incriminados serem defendidos formalmente, a obrigatoriedade de os juízes agirem como defensores dos réus, em razão do segredo que deveria encobrir o processo inquisitorial, e, por fim, a necessidade de provas para justificar uma condenação gravosa. Escrito em 1376 por Nicolau Eymerich, o Manual dos Inquisidores especificava as ocasiões em que deveria ser oferecida defesa formal aos processados. Abro aspas. Quando o réu nega o crime, quando há testemunhas a seu favor, ou quando pede para ser defendido, ainda que se ache que seja inocente ou teimoso, pecador inveterado ou cheio de maldade, o réu pode se defender. Ser-lhe-á concedida uma defesa jurídica. Fecho aspas. Em outra parte do manual, afirma-se que o réu poderia até mesmo recusar o juiz inquisitorial. A recusa seria justa, abro aspas, quando o inquisidor negasse ao réu a presença de um defensor ou a assistência de um advogado. Fecho aspas. Uma das características do processo inquisitorial era o segredo quanto ao nome dos denunciantes. Tal recurso prejudicava sobremaneira a defesa dos réus, mas era observado sob o argumento de que a revelação da identidade das testemunhas desencorajaria a apresentação de denúncias e, por consequência, enfraqueceria a defesa da fé e o combate à heresia. Assim como o autor do Manual dos Inquisidores, juristas como Penha, Simancas e Carena tinham plena noção do quanto o segredo era danoso à defesa dos réus. Porém, sustentavam que a atuação firme dos juízes, sobretudo nos cuidados relativos à apuração das denúncias, minoraria os prejuízos causados pelo segredo à defesa dos réus. Para a parte dos doutrinadores, os juízes deviam eles mesmos atuar como defensores dos réus. É o que se depreende, por exemplo, de uma das recomendações presentes no manual. Abro aspas. Você é amigo. Vamos lá. É o que se depreende, por exemplo, de uma das recomendações presentes no manual. Como o réu não pode saber quem o denunciou, cabe ao inquisidor informar-se sobre a eventual existência de inimizade mortal entre o delator e o denunciado, além de verificar os motivos da denúncia.
Realmente é da competência do inquisidor compensar em atenção a impossibilidade de defesa do acusado. Fecho aspas. Por fim, uma última consideração é relativa à necessidade de provas para permitir uma condenação gravosa. Embora recomende que os inquisidores não utilizassem as expressões inocente e absolvição, no tópico vereditos e sentenças, a primeira forma de conclusão dos processos sobre a qual Eymerich se debruça é justamente relativa à sentença absolutória. Em outro trecho, afirma-se que, relativamente aos casos em que não se pudesse provar suficientemente o delito, nem através da confissão, nem de provas materiais ou dos depoimentos das testemunhas, o réu não deveria receber mais que purgação canônica como pena por suas culpas. Passo agora à segunda parte da apresentação. Um tribunal religioso de justiça criminal. Foi assim que a mesa da primeira visitação se apresentou para mim na vasta documentação coligida para a tese. Indícios, provas, denúncias, confissões, oitivas, interrogatórios, diligências, prisões, sentenças, penas, penitências, crimes, culpas, delitos, pecados. Era assim que o Santo Ofício no Brasil queria ser visto, como um tribunal que distribuía misericórdia e justiça em defesa da chamada Santa Fé Católica, zelando pela salvação das almas, inclusive daqueles eventualmente hereges. Oferecer um mínimo de defesa aos réus era um dos recursos de que a instituição se valia para assegurar a legalidade de suas práticas e a legitimidade de suas sentenças. O conjunto de fontes primárias analisadas na tese, de diferentes tipologias documentais, foi o que permitiu perceber, por ângulos diversos, uma instituição que, preocupada consigo mesma, procurava fazer com que seus juízes zelassem pela defesa dos réus. Cartas do Conselho Geral para o visitador, livros e processos da primeira visitação, regimento de 1552, modos de proceder no Santo Ofício. Cada um desses documentos possuía uma linguagem própria, diferente da utilizada nas demais fontes, ainda quando verbalizada pelos mesmos autores. A análise de tais documentos permitiu flagrar os interesses e as preocupações institucionais do Santo Ofício ao tempo da primeira visitação. A comparação dos documentos entre si foi decisiva ao ponto de se poder afirmar: a defesa dos réus era uma importante preocupação institucional, uma vez que dela dependia a imagem que a Inquisição queria difundir em terras brasílicas. Chamo a atenção para dois pontos que considero cruciais para se refletir sobre o que a defesa dos réus significava para os juízes inquisitoriais e para o Tribunal do Santo Ofício em fins do século XVI. O primeiro ponto é relativo às provas necessárias para se proceder no foro inquisitorial. Já o segundo refere-se às chamadas circunstâncias atenuantes das culpas, aspectos que, conforme a doutrina jurídica da época, deveriam ser valorados pelos juízes inquisitoriais no momento de se cominar as penas aos condenados. Fosse para fundamentar a instauração dos processos, a prisão dos suspeitos ou a condenação dos réus, sobretudo apenas mais gravosas, a existência de provas era o que permitia aos juízes proceder contra os incriminados. A noção de prova era elemento fundamental para orientar a condução dos processos inquisitoriais. A quantidade e a qualidade das provas apresentadas em juízo condicionavam a cadência dos atos judiciais, abertura de processo, intimação de testemunhas, prisão, diligências, sentença.
Em vários processos da primeira visitação, as provas foram consideradas insuficientes ou defeituosas, sendo que os principais responsáveis por atestar o defeito da prova foram os próprios juízes inquisitoriais. Ainda que indiretamente, e mesmo que esse não fosse o efeito desejado, a preocupação institucional com questões relacionadas às provas dos autos acabaria por ter implicações diretas na defesa dos réus, sobretudo por garantir à parte considerável dos incriminados o abrandamento das penas que lhes foram impostas. Em grande parte dos 240 processos da Mesa do Brasil, é bastante perceptível que circunstâncias não necessariamente ligadas de forma mais direta ao crime em si foram determinantes para minorar as penas cominadas aos incriminados. A idade, o gênero feminino, a simplicidade, a embriaguez, o modo como réus e denunciantes eram vistos socialmente, a confissão, as mostras de arrependimento, os pedidos de perdão. Enfim, eram essas algumas das circunstâncias que atenuavam as culpas, possibilitando a aplicação de penas que estavam entre as menos gravosas, dentre aquelas que o direito da época previa para os crimes da alçada inquisitorial. As preocupações dos juízes inquisitoriais, relativas tanto à qualidade das provas quanto às circunstâncias atenuantes das culpas, impactaram de forma decisiva a gravidade maior ou menor das condenações, como se pode ver à luz dos números da primeira visitação. Dos 240 processados, pelo menos 69 réus receberam penas que não passaram de cumprimento de penitências espirituais, repreensão e admoestação na mesa, ou seja, em secreto, e, eventualmente, abjuração de leve suspeita na fé. Destes 69, alguns foram absolvidos ou tiveram seus processos suspensos, em razão do que se entendia por defeito da prova ou sob a alegação de que as culpas não eram bastantes para se proceder no Santo Ofício. Também é significativo o número de réus que se livraram da temida penitência pública à custa do pagamento de multas e ou da obrigação de não voltarem ao sertão, caso de alguns mamelucos acusados de cometer o crime de gentilidades. Ainda que bastante resumido, o quadro apresentado parece suficiente para permitir algumas considerações. A análise da documentação inquisitorial oferece uma interpretação histórica diferente daquela apresentada no começo desta comunicação. À luz de tudo que a historiografia já conhece a respeito da justiça inquisitorial, é um exagero afirmar que a Inquisição não absolvia jamais, que o réu era sempre culpado ou que os processos eram uma farsa. É importante frisar: o esforço de se tentar entender como a Inquisição se estruturava judicialmente não constitui, por parte do historiador, uma tentativa de defesa do tribunal. Analisar historicamente a imagem que a Inquisição pretendeu construir de si mesma não significa, em absoluto, compactuar com seus valores e ideias, muito menos diminuir o sofrimento de todos aqueles que foram alcançados direta ou indiretamente pela instituição. Isso porque, mesmo o drama humano de milhares de homens e mulheres que sofreram duramente as consequências da ação inquisitorial somente será entendido de forma mais completa naquilo que a aproximação histórica possibilita, com o conhecimento da estrutura institucional que foi criada e mantida durante séculos em diferentes lugares, contextos e sociedades para processar e julgar pessoas por práticas e pensamentos que, à época, configuravam o que os juristas coevos definiam como crime. Instituição sofisticada e complexa, a Inquisição era, antes de tudo, um tribunal religioso de justiça criminal, cujos processos judiciais, de forma geral, eram conduzidos à luz do que previam a doutrina e a legislação de seu tempo. Justamente por isso, oferecer um mínimo de defesa aos réus
fazia parte da construção da imagem que a instituição queria projetar. Apresentar-se como um tribunal justo e misericordioso foi uma das estratégias políticas que permitiram que, no caso português, a Inquisição perdurasse no tempo por longos 285 anos, impactando de forma significativa as diferentes sociedades em que a instituição atuou. Muito obrigado.